uma esposa já é difícil. Você com duas, sempre sorrindo assim. Qual o segredo dessa felicidade toda? Eu estudava de noite, às vezes eu matava a aula. Não faça isso, gente. Eu matava a aula pra ir na aula dele, né? Que era de noite. Minha mãe não deixava fazer, que isso era esporte pra homem. E eu não desisti porque eu tenho minha família, né? Eu tenho meu alicerce e o Ricardo não me deixou desistir em nenhum momento. E era muito psicológico, meu. Não era falta de capacidade. Muito evento que não dá oportunidade. Se não fosse o SFT, se não fosse vocês, ela não seria ninguém. Sou David Hudson, presidente da SFT, e bem-vindos a mais um episódio do Fightverse, Universo da Luta. Estou aqui com o Magnum Wilson e a família Sattelmayer. Gente, 91 lutas de MMA, mais 200 lutas de kickboxing, Muay Thai. É uma família que sabe lutar, sabe bater, mas é uma família feliz. Vocês sempre estão sorrindo. Você com duas esposas, uma esposa já é difícil. Você com duas, sempre sorrindo assim. Qual o segredo dessa felicidade toda? Não é fácil, mas é aí que tá, né, David? Por não ser fácil, esse é o diferencial. Todo homem normalmente tem uma esposa. Eu com duas, a vida fica mais difícil, mas eu tenho mais duas alegrias, né? Pô, eu tenho uma filha com cada uma delas, são duas mulheres que me trazem muita alegria. Então, cara, mesmo se tiver dificuldade, eu tenho dois ombros para chorar. A gente tá falando sobre isso. Eu sei que rede social não é a vida, não é toda a vida. Mas vocês só mostram um lado positivo. Eu nunca vi nada negativo nas suas postagens. Sempre felizes. E eu acho que isso, às vezes, quando eu tô um pouco triste e caio numa postagem sua, me dá uma energia. O que vocês fazem pro mundo, eu acho que só essa felicidade já ajuda o mundo a ser um pouco melhor do que seria sem vocês. Legal. David, para pensar. A vida não é feita pra gente ser feliz. A vida é só pra viver. Ela tem desgraça, ela tem percas, a gente vai perder dinheiro, mas ela também tem alegria, ela tem também coisas boas. E, cara, tem muita gente que critica a rede social falando, tem muita gente que coloca farsas, coisas que não é verdade e tal. Cara, por que eu vou colocar a pior parte e fase da minha vida lá? Sendo que eu vou colocar, sim, a parte que eu tô feliz. Aí você fala, tem muita gente que fala, né? Mas daí vai criar inveja, que as pessoas vão olhar, vai ter inveja, vai ter isso e tal. Cara, é a minoria. A maioria são pessoas que pensam igual você, que fala, caramba, eu gostei da energia daquele cara rindo, as mulheres deles rindo, treinando, nós fazendo artesanato, lutando, treinando. E, cara, se puder levar essa energia para outra pessoa, eu acredito que se alguém conseguir ficar feliz também com essa energia, é bom pra mim também. Eu acho que tem muita gente que não tem ninguém na vida, não tem uma pessoa. Então eu falo, andar na rua sorrindo, você pode salvar a vida de alguém. Você dá um sorriso pra uma pessoa que tá pensando em se matar, ele olhou pra mim, deu um sorriso pra mim. Eu lembro, ano passado eu tava aqui na Paulista e tinha uma mulher que queria comprar-se fraldas, não sei o que ela queria. Eu fui na farmácia e comprei, aí eu fui dar um abraço pra ela, mas você não tá com nojo de mim? Eu falei, por que tem nojo de você? Não, claro que não. Sabe, ela ficou super feliz, essa mulher, porque eu dei um abraço dela. Então, eu acho que é importantíssimo. Não importa o que está acontecendo na nossa vida, tem gente muito pior do que a gente. Tem. Então, eu, graças a Deus, eu consigo, quando eu vou dormir, não importa o que está acontecendo, eu durmo bem, porque eu sei, dá para ser pior, e a gente não sabe o dia de amanhã, então, para que perder o sono, né? Cara, sabe o que é engraçado, assim? A vida, tudo que tá ruim pode ficar pior ainda. Sim. Né? E faz parte, a gente fica só esperando que tudo vai ficar muito bom, mas às vezes a gente não consegue ver alguma coisa boa. Um exemplo, cara, eu tenho uma xícara com água. Água, cara, tá ligado? Água é uma bênção. Então você tem que ficar grato, feliz por poder estar tomando essa água. Agora eu posso compartilhar um momento com amigos e conversa. Então, cara, às vezes a gente vai lembrar do problema. Eu tenho lá uma conta de água, uma conta de luz, tá faltando um dinheiro nisso e naquilo, tal, pá. Cara, quanto mais o seu pensamento ele fica ligado no que é ruim, é mais isso que você vai atrair. Exatamente. Por isso que é legal, de repente, cara, às vezes você fala, eu queria tomar um café, só tem água. É água, que benção. Mas quando tem água? Tem gente que não tem água. Eu vou beber água, é uma benção, então você tem que ficar feliz. A gratidão e a felicidade disso. E outra, transmitir. Entende? Transmite. Cara, tem tanta gente ruim levando tanta notícia ruim. Cara, eu tenho uma brincadeira assim, que eu falo às vezes tem pessoas que você chega perto, a pessoa fala,
Oi, e aí, tudo bem? Como que você tá? Ai, cara, sabe, eu tô com uma dor aqui e eu tomo um remédio por causa disso. Ai, o outro dia eu tava no hospital por causa disso e tal. Aí você conversa meia hora com essa pessoa, você já sai com dor. Você, cara, eu acho que essa pessoa me passou alguma coisa. E, cara, é uma questão de... A pessoa, às vezes, ela gosta de venerar a desgraça, a dor, a doença, Tem a pessoas que miséria. são como se Então, fala? cara... Esqueci a palavra. São viciadas em drama. Tem gente Sim. viciada em drama e tenta causar drama. Eu vi um estudo que estava falando que o bilionário e o cara que tem dinheiro para comprar comida, tem saúde e tem um telhado em cima, a felicidade vai ser a mesma. Vai ser dependendo do... Agora, se você não tem comida para dar para os seus filhos, ou você não tem um telhado, aí sim, pode reclamar da vida. Mas para quem é isso? Sim. É tudo na cabeça. Tem muito bilionário que está muito mais triste do que alguém que mora numa favela, mas tem a saúde, tem comida na mesa e tem um telhado, né? A felicidade não tem a ver com parte Não tem a ver com financeira. não. Ela é uma coisa que ela é individual. Ela é individual. Cada um é feliz com aquilo que tem. E eu aprendi que o gostoso é tentar fazer o melhor até que eu tenha algo melhor, né? Eu nunca falei de parte financeira minha pra ninguém. Você pode ver, eu nunca fiquei falando. Eu tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, né? Cara, não vai mudar nada. Mas assim, o que eu gosto de fazer? Um exemplo, na minha cidade. Eu poderia investir num galpão, como eu já tive. Um excelente galpão, pintar a parede e tal. Eu vou fazer uma academia dentro do padrão. Eu falei, não, cara. Vou pegar esse terreno cheio de mato. Vou fazer uma academia com bambu que é de graça, que tá lá, e eu vou trabalhar, vou transformar numa arte. Automaticamente, aquilo é a coisa mais rica do mundo. Aquilo ali é a coisa mais rica, porque usamos a nossa força, inteligência, a nossa dedicação e nos inspiramos para fazer. Todo mundo, quando entra ali de baixo, já sente. Aí a gente recebe todo mundo assim, vem treinar comigo, porque fui eu que fiz isso com a minha mão. Aí você fala, caramba, mas é de bambu. Mas, cara, eu fiquei feliz. E as pessoas ficam felizes com isso. Você parou para pensar que o bambu e a madeira são os materiais mais raros do universo? Porque no nosso planeta tem madeira, tem bambu. Não tem em outro lugar no mundo. Mas se você for ver no universo, isso são coisas muito raro. Então nós somos ricos. É porque é vida, né? O bambu, a madeira, se você sair pelo universo, você vê que, cara, tem planetas que é rico em cristais, ouro e tal. Mas, cara, grande coisa. Eu tenho bambu, eu tenho madeira aqui no meu planeta. Entende? Então, nós somos ricos, em tese. Cara, então não custa nada você ficar feliz e jogar isso para as pessoas. Ao mesmo tempo, as pessoas começam a jogar isso aí pra gente também. Claro. Elas ficam você felizes. atrai a energia que você solta quando você está baixo. Você atrai gente do ruim. Quando você está bem, você atrai gente do bem, né? Exatamente. Bom, vamos pegar uma pequena pausa e quando voltar, vamos falar de luta. Legal, tá bom? Legal. Fiquem ligados. Estamos aqui de volta, o Fightverse, falando com a família mais foda, mais... Qual a palavra que seria? Mais assassina da luta. Já colocou um extremo, né? Mais foda. 2 cinturões, não sei quantas vitórias. A mais peculiar do cenário. Mais peculiar. Vamos falar de luta, vamos falar o que todo mundo tá pensando. Como é que aconteceu isso? Vamos... Eu sei que é um fato que você já contou muitas vezes, até na TV, mas o MMA sempre tem uma geração nova. Sim. Que não sabe a história de vocês. Na verdade, para cada vez que eu conto uma história... Você muda. Eu não mudo. Eu só coloco mais um detalhe que eu não coloquei na outra. Mas sabe que a gente porque sempre tem coisas vê... que eu não falo tudo, né? Eu sempre vi você contar a história. Vamos deixar hoje... Vamos deixar pela Aline contar a história. Quem foi que casou primeiro? Eu já sei a versão do Ricardo. Vamos escutar. Vamos manter ele Vamos quieto. ver se vai bater. Gente, põe uma fita assim na boca dele. Eu nunca vi a história sair delas. Aí você conta a primeira parte e você conta a segunda parte. Começa naquela parte que ele começou a pedir pra você cozinhar pra ele. Começa ali. Aí ele começou a cozinhar pra mim. Aí, então conta a sua versão. Já mudou. Não, quando a gente tava com 2 meses já morando junto, mas ele sempre falava pra mim que queria... Mas como vocês se conheceram? Você treinava com ele? Como que foi? Foi no esporte... Esporte esportivo, né? Eu fui lá fazer uma caminhadinha e ele dava aula social lá pra galera. Aí, na verdade, ele chamou minhas amigas, não me chamou. Eu fui de intrusa. Eu peguei e fui, fiz a primeira aula, gostei muito, né?
Aí eu continuei, só que assim, no início eu estudava de noite, às vezes eu matava a aula, não faça isso, gente. Eu matava a aula pra ir na aula dele, né, Olha. que era de noite. Porque minha mãe não deixava eu Eu não fazer. sabia, viu? Eu não sabia. Minha mãe não deixava fazer, que isso era esporte pra homem, que era muito violenta. Então eu matava a aula pra treinar com ele, de noite. Aí ele viu que eu tinha talento, né? Aí a gente começou a namorar. Aí eu comecei a treinar de tarde com ele. Uhum. E tamo aí até hoje. Essa é a parte dela, né? É, minha... Quando eu vi as amigas dela passando, eu olhei e falei, nossa, as meninas bonitinhas, vou chamar pra treinar. Aí eu olhei ela e falei, cara, eu vou namorar essa menina aí, cara. Ela é bonita. Mas daí eu falei assim, ah não, professor, namorar com o aluno é errado. Eu sempre falei que não pode, né? Só que daí ela... Só que ela, uma exceção. ela não me olhava, cara. Ela não me olhava. Eu lembro que quando eu levei ela... A gente passou um mês eu levando até a casa dela. Aí eu falei assim, pô, cara... Dá um beijinho. Dá um beijinho, né? Dá um beijinho em mim aí. Aí ela pegou, ela deu um beijinho assim, ó. Eu falei, ô louco, eu beijo minha mãe, minha tia, assim. Eu falei, dá um beijinho mais forte aí, né? Daí ela deu só mais um beijinho. Pá. Mais um mês, por um dia eu poder levá-la em casa. E a primeira vez quem fez a comida fui eu, cara. E você falou que você tava doente. Ele falou, Eu nossa, tive que mentir. eu sempre vou te ver, você nunca veio aqui em casa, eu tô doente. Tô passando mal, nem vou dar aula hoje. Eu né? fui ver ele. Nossa, era longe pra caramba. Já armou o golpe, não vou dar. Já armou o golpe. O golpe tá aí, cara. Quem quer, né? Aí vocês namoraram por um tempo. Tempo. A gente ficou namorando só 2 meses, depois já fomos morar juntos. Já. Já casamos. Já casaram? Já. É. Porque E eu aí- falei, já vamos morar junto? Já vamos juntar tudo aí, né? Aí você, como que foi que você entrou na... Eu comecei a treinar com o Ricardo. Na época eu tinha 17 anos, mais ou menos, né? Aí eu virei parceira de treino da Aline, a gente criou uma amizade, nós duas. Eu sempre ouvi ele falando. Sempre falava. Ah, eu quero uma segunda esposa, eu quero uma segunda esposa. Ah, ele Assim, falava disso? Ele falava pra todo mundo assim. Ah, eu vou arrumar minha segunda esposa e tal. E eu nunca. Tipo assim, não passava pela minha cabeça. Tipo, eu vou ser a segunda esposa do mestre, né? Só que daí a gente foi afinando. Como que fala? Nossa relação foi se aproximando um pouco mais. Porque daí eu morava muito longe. Na época eu tava fazendo faculdade. Eu ia direto da faculdade pra academia, passava o dia inteiro lá. Levava um lanchinho, qualquer coisa ali pra mim poder comer, pra mim poder treinar depois. E fazia um treino atrás do outro. Aí ele pegou e falou assim, Bianca, você não quer ir lá pra minha casa? A gente faz um almoço lá, você fica lá com a gente e tal. E ficou por um tempo assim. Só que Mas daí você já sentia que ela estava interessada? Porque eu vejo que ela tava pescando. Ele ficava falando que era uma segunda, pra ver quem que vai chegar e morder, né? Na Quem verdade, morde a não. gente Não. Não. Foi quando ela começou a ir almoçar em casa. Aí eu peguei e eu falei assim, falei, Aline, eu nunca cometeria um adultério, não quero cometer um adultério e tal, mas como eu quero ter minha segunda esposa, você percebeu que a Bianca é igual você? Ela gosta de treinar, vai bater as ideias e tal. Pá. Daí a Aline falou, mas ela não vai topar, não. Aí eu peguei, eu falei assim, não, já sei, vou falar diretamente com ela. Daí ela falou, não, isso não se fala pra ninguém. Eu falei, mas eu vou falar. Eu falei, eu vou falar, eu não tô nem aí. Aí eu cheguei nela um dia, eu lembro como fosse hoje. Nesse dia eu fui lá na padaria, eu comprei um Marmitex pra gente poder almoçar. Aí que eu tava voltando, eu falei assim, Bianca, você já tá vindo todo dia na minha casa mesmo, tá comendo aqui, às vezes dorme, você fica aqui, você já não quer ficar aqui não? Daí você já vira minha esposa. Daí ela olhou dando risada, ela falou, nossa, mas não dá, eu te vejo como pai, aí já quebrou. Aí, Magno, aí você já olha, você fala, pô, pai, cara? Ainda bem que não falou vô, né, mano? Deixa eu colocar uma pausa nessa janela de tempo. Quando a Aline fez aquela luta em Piracicaba, você ainda não tinha falado com a Bianca. Mas já imaginava ela. Foi com quem mesmo? Ah, não lembro. Com a Cássio fez o main event, ela fez o main event. Que você, Não, ainda não que tava. que ele chegou em mim, a gente foi jantar no shopping. Acho que a Aline tava uns passos à frente, ele... Magno, tô arrumando a segunda esposa. Eu, como assim, Ricardo? Não, ele sabe a Bianca, minha aluna? Você tá louco? Eu não sabia disso. Aline, eu tô quase convencendo a Aline. Eu ainda nem tinha conversado, mas eu falei, mas vai virar, porque minha ideia, ela vai se concretizar. Eu tenho fé, né? Eu tenho... E eu sei conversar. Não, e aí Bianca, a gente falou isso... Aí ele falou isso e eu falei, nossa, mas
como assim? Não, eu te vejo como um pai, porque ele tava Quebrou cuidando aí. de mim. Aí quebrou. Aí, Falei, não, então pai. não vai dar certo. Aí eu falei, pai não dá. Só que daí, depois disso, eu comecei a olhar ele com outros olhos, né? Eu falei, como assim? Ele tá interessado em mim? Ela Ele falou é uma assim pra mim, eu pessoa- não sinto nada por você. Ele é uma pessoa bacana, mas eu falei pra ele, nossa, mas eu nem amo você, eu não sinto nada por você. Aí ele falou assim, não tem problema, eu vou te conquistar todos os dias. Sua autoestima é alta, hein, mano? Ele também tem uma bola de cristal, Não, ele pode ver o não. futuro. Autoestima Mas é alta. não, eu consigo ver algumas coisas do futuro. Eu sei, você Ah, me contou isso. E eu vou falar. Eu consigo ver o algumas que coisas você do falou uma futuro. coisa pra mim no dia que eu conheci você, que eu fiquei arrepiado, que ninguém sabia coisas de mim que você já sabia. Isso que você falou antes de começar o programa, que eu tinha dito, eu já sabia antes de você falar. Não, eu sei disso, lembra dessa Né? história? A gente vai falar disso no Tem próximo coisas bloco, que mas eu a gente sei fala disso. bem antes. É. Né? Mas a gente vai chegar nessa A gente vai parte. chegar nisso no próximo bloco, vamos terminar. O interessante foi que eu olhei a Bianca, eu falei pra ela assim, olha, você não precisa me amar, porque na minha cultura e no que eu estudei, para você se relacionar com alguém, você não precisa se amar. A maioria dos casamentos que acabou é o Chavequeiro, amor. né, mano? Mas É é o assim amor. na Bíblia. A Bíblia você Sim. se casa, depois Eu você falei se assim, apaixona. ó, você tem que ser minha melhor amiga e nós vamos trabalhar junto e eu vou te conquistando, nós vamos ser melhores amigos. A diferença é que, como que eu falo para minha filha pequena o que é um casamento? É por isso que muito casamento brasileiro acaba, porque eles acreditam que tem que amar. E não tem que amar. Você tem que respeitar, você tem que olhar a sua esposa como uma melhor amiga e com o tempo conquistar. Porque eu acho que muito casamento é no tesão, não é nem no amor. aí no tesão. acaba. Eles confundem o tesão com o amor. Sim. E quando acaba o tesão, acabou o amor. Porque Tempo assim, passa, a velhice ô David, vem. o corpo Não. vai cair. O corpo Não vai de mais vocês, ser. atletas, como Sim, topping vai de ser. vocês. Mas chega uma hora Nossa, Federão, aquele fogo, aquele tesão da pessoa olhar, ele vai acabar. Aí o que sobra? O melhor amigo. Por que a pessoa atrai a outra? Porque ela não sente mais a atração. É. Mas- E nunca foi melhor, nunca foram amigos. Cara, mas a gente não trai um amigo ou uma amiga. Então fala, não. Eu tô por você. Sim. Então eu te. E você tá por mas mim. com o tempo eu fui o quê? Eu fui conquistando o amor. Né? Sim. E a gente vai aprendendo a amar com o tempo. Esse é o. Foi o quê da questão? Foi o segredo. Foi ela. Mas ela no começo ela ficou meio assim, não, mas. Com o que você falou? Falei, não, como assim? Eu te vejo como um pai. Não, aí quebrou, né? Pai quebrou. Quantos anos vocês Você não, estão... você não se preocupou com a opinião da Aline? Sim, claro. Não, me veio a cabeça o que ela pensaria. Vamos pegar uma mas- pausa pequena e a gente continua. a gente Sem tava pegar junto, comercial, ela fiquem não ligados. Esse negócio vai ficar mais quente ainda. Bom, estamos aqui de volta, Fight Verse, conversando com a família mais interessante do cenário nacional da luta. Então a gente estava falando sobre como foi, quanto tempo vocês estão juntos? Eu e nós três juntos, 10 anos. 10 anos. Agora os dois. Eu tô 10 anos com você. Isso. E quanto tempo? Isso. Não, mais de 15. Mais de 15, tá de 16, 15. vai. Mais de eu não- 15, porque que eu não conto, o mas aluno, é 16 o anos, Luiz é aluno meu há 17 anos. então- E eu tô com você antes disso. Acho que a gente tá uns 18. 18, 19 anos. Antes que você nasceu, já estavam juntos. Eu tava com 10 anos. Não, eu te conheci com 17. ó, Quando eu fiz 18, a gente começou a namorar. eu esperei fazer 18, tá? Eu esperei. Você tinha feito uma pergunta. Não, você não se importou. O que você pensou sobre a Aline? Tipo, mas, pô, ok, você quer casar comigo, mas e a Aline? Tipo, Não, é que assim, quando ele falava, sempre foi na frente dela. Então eu já sabia que ela tava já ciente disso, entendeu? E, no entanto, que a primeira vez que a gente ficou junto, ela tava junto, ela tava no momento, ela participou, ele falando, a gente Ela, conversando. você deixa? então. Eu falei, deixa. Tá, Aí eu falei, foi isso. Aí a gente se aproximou, a nossa amizade permaneceu e o meu relacionamento com o Ricardo ficou mais íntimo. devo ser sincero, essa frase me impactou. A primeira vez que a gente ficou junto, ela estava junto. Não vou mentir que essa frase bateu lá e ficou. Porque assim, nunca eu fiquei com nenhuma delas, Sem consentimento. com ela, sem ela saber. Porque daí, eu lembro que daí quando ela falou assim, daí ela foi embora pra casa dela, e eu falei assim, olha, então você pode juntar suas coisas e vir morar comigo. Ela falou, e os meus pais? Eu falei, eu converso com eles. E os pais estavam ok com isso? Não queriam bater nele? Claro que não! Ô, pai! Cara, como que você ainda tá vivo? Cara, susto! foi.
Foi. E não só seus pais, sua família toda, suas amigas, deve ter sido uma coisa, você tá doida? O que você tá Não, fazendo? Foi um susto. Minha mãe, a gente tava na academia, né? Aí a Bárbara, na época, pegou e falou pra minha mãe: tia, sabia que o meu papai beijou a tia Bianca? Porque ela viu. Ela, sem sério, querer, Aline? Aí eu ela fiquei viu. assim, tipo, eu... Aí a Aline tava Sem junto. reação. Aí a hora que Beijou. aí E quando a minha pegou filha e perguntou. viu, ela falou assim: pai, você beijou a tia, a mãe não gosta. Mãe, eu vou contar Eu falei pra assim: ô filha, a mamãe é a melhor amiga do papai. E a titia também vai ser a melhor amiga do papai que vai morar com a gente. Foi assim que eu expliquei pra ela que o que é um casamento. E os amigos dela, das suas filhas, não falam mal disso? Não. Não, ao contrário, na cidade, assim, é claro, existe. Isso é uma inspiração na cidade. Cara, numa certa parte, sim. Porque, assim, tem muita gente na cidade que viu isso. É claro, pessoas pessoas, assim, muito religiosas, ou aquelas pessoas um pouco preconceituosas, assim, elas olham isso como uma coisa abominável. Ah, que coisa horrível e tal. Mas, eu até comentei já com você um tempo atrás, né, Magno? Na época, teve pessoas que saíram da minha equipe, pessoas que falaram, lá na minha igreja a gente não aceita isso, pô, minha esposa achou isso errado, vou sair da equipe. Inclusive, hoje eles não estão casados, porque o cara traiu uma mulher. Ou É fácil criticar os outros, né? A pessoa sempre joga pedra, mas esquece que ela tem o telhado dela também é de vidro. Mas o que Só- também, a diferença, se fosse da balada, fosse um doido da balada, drogado, e não ia ser aceitado do jeito que vocês estando bem, vocês não estão fazendo drogas de festa, Sim, não é... é diferente. É mundo Não é diferente. uma orgia, é uma família. Exato, É uma é. No família. entanto, que a gente recebe muita família Muita lá. família. E ninguém nunca vai chegar na academia e vai ver a gente em alguma situação constrangedora que eles vão falar: nossa, Então, não quero isso estar também aqui. é diferente. Sim. Geralmente, quando Não. você vai ver uma coisa dessa, é um cara doido da balada. Porque assim, tem o homem que tem a vontade de ficar com mais de uma mulher, mas aquilo ele tem vontade de fazer em uma orgia, numa sacanagem. Ninguém dar pá. pensa em ter um relacionamento com duas. Eles E, querem ter uma cara, transa com um duas. homem que fala, não, eu quero construir uma família, mas eu quero ter mais de uma mulher. Então isso aí já é cultural, já é diferente. Foi o meu caso. Eu falei, não, eu quero ter mais uma mulher, porque eu quero ter a minha família grande, né? Então, inclusive, eu teve época que teve pessoas que me viu como um cara meio que machista, tá? Eu falo pra todo mundo, eu não sou machista, eu sou machão, é diferente. Ser machão e ser machista. O que é machista? É o cara que não, agora eu tenho duas mulheres, eu sou o cara que vocês têm que me obedecer e tal, pá. Não. Pô, eu sou de uma época muito antiga, onde hoje tem atletas que estão no UFC e eles começaram me vendo quando era criança, vendo eu lutando. Cara que quando eu tava lutando, o cara brincava de carrinho, jogava bolinha de gude. Então eu venho lá de trás com essa ideia. E eu abri mão da minha carreira de tentar ser um grande atleta, continuar treinando, para me levantar quem eu amo. Então, cara, tanto é que elas são a dona da academia, é elas que eu tento sempre fechar a melhor luta. Eu não chego lá no Magno, fecha a melhor luta aí pra mim. Fala, não, Magno, tem a Aline e a Bianca. Aí se o Magno fala, não, Ricardo, ó, a gente tem que melhorar nessa parte aqui. Não, mas vai melhorar, vai dar certo. Tá? Então, eu sempre tento levantar elas. Vocês nunca escolheram luta, vocês pegam lutas fortes e... Sim. Porque eu sempre acreditei no melhor pra elas e eu acredito que elas são as melhores pra mim. Entende? Elas são as melhores no mundo pra mim. Então, cara, eu ser machista, sendo que eu tento honrar quem eu amo, sempre colocando no melhor, que a gente vê. E apanha se você falar coisa errada, porque as duas são feras na luta. Olha, tem 2 cinturões. Eu vou falar a verdade. Nem que se juntar as duas, elas batem em mim. Porque eu corro mais que todo mundo. Mas falando de treino, ela só sufoco. Não, eu não dou moleza, não. Eu E não dou vocês moleza, têm não precisa ter um aluno, já tem uma academia. Temos Junto, uma vocês escola, acordam com uma academia já. É no nosso quintal, né? A nossa academia. Eu sempre falo pro pessoal, eu não vejo como uma academia, eu vejo como uma escola, porque hoje na nossa cidade tem muitos pais. Pô, eu tenho aluno lá que treina comigo há 18 anos. 18 anos. Você começou lá? Eu sou morador de São José, mas teve uma época que eu fui morar em Ubatuba, em Caraguá. De Caraguá fui para Ubatuba. E de Ubatuba eu voltei para São José. É longe daqui a academia deles?
Umas 2 100. horas de A gente carro. já fizemos. 100 quilômetros é perto. Eu sabe que eu passo nos Estados Unidos a maioria do tempo, mas a academia que eu quero muito conhecer, a academia de vocês, que é diferente. Sim, A é. energia é diferente, o fato... Eu nunca vou esquecer quando teve aquele evento que caiu a academia toda. Uau. Foi E no vo- dia da nossa Foi. luta. Foi Da terrível. luta da Aline. Foi terrível. Olha, eu lembro como fosse hoje, me arrepio isso aí. Eu tava lá dentro, o Magno na correria. Ele nem cumprimenta, cara, a gente, porque ele tá assim, Não, ó. não tem tempo. Ó, falei, e aí, Magno, pai? Ele nem ouviu, ele tá lá. Aí ele vinha e ele fala, daqui a pouco a luta da Bianca. E nesse dia ele ia lutar a Aline e a Bianca. Aí eu, não, beleza, tal. Aí, cara, eu lembro que a Aline ia lutar o cinturão com a Priscila Vargas. E a Bianca com a Goku. Voltando A do Bianca pós-parto. tinha pós-parto ia lutar com a Goku, meu. Aí eu peguei, tava ali, daqui a pouco o vizinho liga pra mim. Sattelmayer, seguinte, cara, faltava uma meia hora, não, faltava uns 20 minutos pra luta da Bianca. Ele falou, cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu ouvi um barulho aqui na sua academia. E, pô, tem aqui o meu amigo que tá aqui em casa, ele é polícia também. E ele subiu pra ver se não era alguém entrando aí dentro e tal, né? Mas daí a gente viu que caiu o seu galpão. Porque assim, como o meu galpão ele é de bambu, o bambu é resistente. Mas se uma das lonas tiver solta a corda, a água empoça e derruba. Foi o que aconteceu. Imagina. Aí na hora eu falei, não vou falar nada aqui. Aí, só que eu não conseguiu, porque eu me impactou, ai caramba. Aí a Bianca, o que aconteceu? Eu falei, não, nada. Ela, não, o que aconteceu? Me conta. Eu falei, não, vamos lutar, depois a gente vê isso. Aí eu falei, é pior falar assim, cara. Eu falei, já era, já sabe. já deu bosta, vamos falar. Ela me fala, eu falei, caiu o galpão, mas, vamos se concentrar na luta aqui agora. Cara, realmente... Assim, a gente nunca deu desculpa de uma derrota. A gente sabe... Mas afetou. Demais. Com certeza. Porque a Aline, até hoje eu falo, a Aline poderia sim ter ganho da Priscila. Pô, uma grande atleta, ela mereceu vencer aquele dia. Mas a Aline poderia ter ganho. A Aline não era ela lutando. Tanto é que a luta foi até o final nos pontos e a Aline não conseguia fazer nada. Foi uma luta, A cabeça não fica só ali, né? Não dava. A Aline já subiu já com o psicólogo. A gente só queria voltar pra casa, David. Imagino. Aí... Bom, vamos pegar uma pausa. Desculpa, a gente tem que fazer essas pausas. Mas fiquem ligados. 2 minutinhos, estamos de volta. Estamos de volta. Um dos piores dias da carreira da sua vida, né? Foi terrível. Quando acabou a luta da Aline e da Bianca, né? Como eu tinha dito, elas estavam muito preocupadas. Eu tentei não passar, mas não consegui. A Bianca também perdeu aquele dia? As duas Perdeu no ponto, ela também perdeu no ponto. Foi ali uma luta que, cara, elas não fizeram nada, mas elas também perdeu ali nos pontos por causa de bobagem. Então teve muita gente que olhou e falou, caramba, o que aconteceu? Elas Você lutou aquele dia também? Não, eu não tinha lutado naquele dia. Quando você lutou, vocês não lutaram? Não. Só a Aline. Foi só a Aline e você, né? Que eu quero falar pra uma casa numa luta, eu quero os 3 lutando. E os 3 ganhando. Porque imagina o pôster depois. Eu decidi não querer lutar no mesmo dia que elas lutam. Porque você tem que estar no corner, né? Cara, não dá. É um Olha, estresse. se eu for lutar, eu não tô nem aí com nada. Pode ser. Você falar pra mim, o Mike Tyson ali, vamos, só vamos. Cara, mas quando algum atleta meu vai lutar, ou elas, eu já desconcentro total, cara. Aí, quando eu cheguei em casa, quando eu vi meu galpão caído, a primeira coisa que veio na minha cabeça, apertou meu coração. Aí eu dei uma chorada, só veio assim na minha mente. Entra, toma uma boa dose de uísque e um bom bife sangrando. Aí o que eu fiz? Ele ali, vai lá comprar. Eu gosto muito de carne. Não, a gente tinha lá, Não, né? whisky. Aí, fomos lá, tomei uma dose de uísque, comi um bom bife e dormi. No dia seguinte, quando eu olhei, eu falei assim, chorar não adianta nada. Falei, entra no carro, vamos. A gente foi lá pra roça, cortamos o bambu e tal. Mandei mensagem pra todos os alunos, galera, esse mês não vai ter aula, hein? Eu já joguei o mês inteiro. Mas a gente construiu em 15 dias, né? Uma semana. Em uma semana. Uau. Os alunos ajudaram? Foram vários a ajudar, vários alunos. Teve gente que nem era aluno, era de outra academia. Sério? Né? Que tem vários professores que dão aula de Muay Thai lá, que foram meus alunos, né? Aí quando eles viram, ô mestrão, quer uma ajuda aí? Eu tô encostando, hein? Tô chegando. Aí teve vários que foram lá, praticamente nossos concorrentes, né? Teve vários concorrentes que chegaram lá falando, cara, o que você vai precisar de alguma coisa? Teve uns que falou, eu não consigo vir para te ajudar,
preciso de um dinheiro para comprar alguma coisa, uma lona, pá. Então eles ajudaram de várias formas. Bacana. Então, na hora, a gente montou de novo e eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos transformar a dor em força aqui para trabalhar, vamos trabalhar, não vamos lamentar não. Aí foi assim, né? E a gente vai agora reformar de novo, estamos desmontando o galpão inteiro, cortando bambu. E essa semana, agora a gente vai aproveitar o carnaval, vamos fechar sem aula. Vamos pegar nós 3 lá de novo e vamos pegar para montar de novo um novo galpão. Vamos fazer algo nunca visto. Vamos fazer uma arte diferente. Legal. Bacana. Convida a gente pra inauguração. Fechou. A gente no mínimo pode mandar um vídeo, Michaela. Cobrir. Sim. Isso é legal ver isso. Eu vou fazer um vídeo mandando tudo para vocês. A gente desmontando, montando. Nossa, vai ficar muito... Colhendo bambu. Bom, vamos falar agora de luta. Vamos começar. Bianca, você tem 2 cinturões. Eu tava olhando aqui o seu cartel. Você passou para 2016, você começou a perder. Perdeu. Já era 2022. Por que você não desistiu? Porque eu tenho eles. É incrível. E o mais incrível que eu vejo aqui, não só você não desistiu, geralmente ninguém que perde 2 lutas vai pegar a próxima, vai pegar um 0-0, um 0-5. Me dá uma luta só pra ter esse pra gol. subir. Você não, você pegou. E as pessoas por quem você perdeu vieram campeãs do UFC, você perdeu pra feras e você continuou lutando contra gente boa. E de repente teve um empate e de lá pra cá só ganhou. E no kickboxing, né? Eu acredito que essa fase que eu passei me construiu para ser a campeã que eu sou hoje. Foi uma fase que eu tive que passar. Eu acredito que me trouxe um amadurecimento para esse tempo agora que eu tô vivendo. E eu não desisti porque eu tenho minha família, né? Eu tenho meu alicerce e o Ricardo não me deixou desistir em nenhum momento. No entanto, que foram percas e percas, ele sempre, vamos, que uma hora que você vai conseguir, vamos, eu tô te treinando para isso. E era muito psicológico, meu. Não era falta de capacidade, não era falta de treino. Mas isso é óbvio que se fosse falta de capacidade, você não ia ter o que aconteceu dos últimos 3 anos. Eu posso estar errado, mas eu acho raríssimo a gente ver um cartel da Guerra assim, continuando lutando com gente boa e tendo essa virada pra chegar, e você nunca negou nenhum. Era pra ter disputado o MMA também, que caiu a luta e você pegou. Eu acho que aquela situação. Eu vejo 2 situações da história da Bianca. Um é ter começado muito nova no profissional, sem a bagagem que a galera tem hoje no amador, porque na época dela ainda não tinha. Sim. Então ela teve que ter essa maturidade de luta dentro do profissional, que acabou perdendo. O fato da nossa geração pegar o que nos oferecia, quer lutar, é isso. Não quer, não luta. Não vai lutar. E a paixão pela luta, né? Que é algo que a gente estava conversando um dia desse, né? Que, tipo, muitas pessoas querem lutar para chegar a um topo, a um lugar. Mas quantos desses realmente gostam de lutar? A gente já conversou. A gente já sempre conversou sobre isso. Porque às vezes eu sinto que o pessoal não gosta de lutar MMA. Quero lutar MMA porque eu quero status, quero chegar em tal lugar. Chegar lá. Mas eu acho que o que ela falou querer lutar, né? Querer continuar. Eu gosto de estar aqui. Independente do resultado, eu vou estar aqui. Tanto que, tipo, independente do evento, do adversário, vocês estavam aceitando luta. Sim. No entanto, qualquer luta que vocês me verem lutar, eu vou estar sempre sorrindo. Se for observar na carreira dela, ela nunca pegou. Vamos falar aqui abertamente o que nós falamos como técnico. A galinha morta. Luta fácil. Não tem. Nunca só pegou a luta dura. Pô, ela lutou só com atletas eu acho que fortes. Deve ser 1 em 1 milhão não que vai estar vindo de derrota e aceitar uma luta. Nunca peguei alguém moleza. Nunca peguei alguém ali, né? Então, e é o prazer pela luta. Porque no caso dela, eu trabalhei essa parte psicológica dela. Eu sou brincalhão, zoeiro, mas eu estudo até hoje muito e eu estudei muito. Eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, mas não me formei. Então, eu estudei sobre a hipnose, sou formado em teologia. Hoje, eu sou líder nessa parte espiritual, na parte da seita que eu trabalho, né? E então, eu trabalho muito essa parte emocional, espiritual, da mente. Isso é tão importante. Porque, mais importante. Porque eu acho que quando você chega naquele nível,
A diferença do número 100 do ranking, no mundo do ranking, não é na técnica, é na cabeça. Todo Quem mundo consegue tá bem entrar... treinado, tá treinando Tá, todos os dias, exatamente, mas todo a mundo cabeça treinado. tem que estar alinhado com o corpo. Eu acho que teve um estudo, eles botaram os sensores dos atletas, jogadores de futebol, e viram que a diferença do Messi com os outros, quando ele tá na área, com 20 pessoas em volta dele, o coração dele não bate mais forte. Não bate mais. Ele tá normal, pra ele não tem diferença, ele tá sozinho, Sim. e o outro, quando ele fica nervoso, ele espera, então a cabeça é coisa mais importante Sim. quando você chegar nesse nível. Por isso a importância do mestre estar ali pra falar, calma, vai dar certo. A Bianca, o que virou a chave dela, pode contar aqui o que virou essa chave? Pode, mas vamos pegar uma pequena pausa e a gente já volta. Mas antes dessa pausa, eu quero falar, eu sempre... Pra gente não faz diferença quem ganha, perde. Porque a gente não representa ninguém, mas a sua luta... Porque a gente tava lutando contra a campeã do ataque. Eu tava torcendo, olha, vou falar. Eu também, Eu tava torcendo pra você ganhar. Que gostoso Eu tenho que que ser foi! honestamente, né? Vou ser honesto. E você, não só você ganhou bem. Ganhou eu bem. tenho algo a falar sobre isso. Bom, nessa nota, a gente já volta. Estamos aqui de volta. Não apanhamos de ninguém do ataque que apareceu aqui ainda, mas logo, se você me ver correndo, porque... Foi gostoso demais essa luta, porque assim, o Attack Fight, ele é um evento muito bom, né? E a gente já tentou, o Ricardo já tentou me colocar lá várias vezes pra lutar, e eles nunca me chamaram. Agora se arrependeram. Na verdade, assim, quando tinha algum adversário, eles pediam, eu falava, tem a Bianca. Aí falava, não, tá, desconversava e não fechava. E nunca fechou. Né? Daí eu falei assim, Aí eu falei assim, Bianca, esquece, lá no ataque não vai rolar, porque ali eles não vão chamar você pra lutar, Talvez não. pela filosofia do evento, né? Sim, Começou um evento do é. Muay Thai, talvez eles querem alguém ali do Muay Thai. Mas nós do somos ranking. o Muay Thai, né? Não, mas é que a gente fala do grappling e do MMA. Sim, sim. Pô, a gente não quer colocar alguém do MMA Do pra lutar MMA. grappling. A gente Quero quer alguém trazer o- que é só Muay Thai. então eu talvez imaginei isso seja aí. isso, é. Na hora eu falei, pode ser que eles querem alguém que seja só do Muay Thai. Eu falei, Bianca, não vai rolar. Aí foi quando trouxeram. Eu falei, então vamos bater então nos campeões aqui, né? E a gente ganhou das duas campeãs, né? Do Sim. Ataque. E é uma excelente atleta, Boeiro. Uma Sim. atleta muito boa. Quando eu vi a luta dela, eu montei a estratégia. Porque assim, a gente nunca foi chamado com antecedência. Foi já chamado com antecedência pra lutar. Mas sempre. Não, você tava se preparando pra luta. cara. Você tava se preparando pra fazer uma Tava disputa de MMA. MMA. Sim. Então não é que a gente pra chamou você do MMA. judô, a gente Sim. mudou a luta do Mudou judô. em cima da hora, o Magno correu atrás, Aí- conseguiu arrumar voeiro. Aí toda vez a gente teve que montar essa Foi estratégia. muito rápido. Quando eu vi a Boeira, eu falei, Bianca, a Boeira ela trabalha muito na longa e você sabe trabalhar na longa e na curta. Só que você não pode continuar lutando do mesmo jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar com ela e você vai encurtar e levar ela até a grade. E na grade você vai bater. Você só vai usar boxe e joelho, boxe e joelho, boxe e joelho. Batata. Tanto é que no primeiro round eu vi várias vantagens da Boeira. Os chutes A dela, distância. ela sabia encaixar bem. Se movimentava. Só que bem. se ela não ouvisse o que eu falava, eu falei, o golpe dela machuca? Ela, não tá machucando. Falei, então encurta, leva ela pra grade e bate com ela sem espaço. Que ela não vai fazer mais nada, que ela sabe lutar na longa, vão bater na curta. Deu certinho. Foi. Né? Foi na onde veio esse nocaute. Trabalhando direito e dá joelhada, sentiu de novo! Foi a terceira vez ao chão! Acabou. Ela não É, quer a mais. contagem é protocolar. É. Vamos ver. 7, 8, vai continuar? Anda. É a última, hein? Aí de novo, vem com tudo pra cima, Sattelmayer. Acabou. Foi ao chão! Ela não quer mais. E por trás dessa luta aí, eu tava treinando pro MMA. Pro MMA? Como mudou de última hora. Meu, foi um misto de muitas coisas, porque me deu uma crise de ansiedade eu lutar com uma menina que era a primeira do A Bianca do foi pro ranking do mundo. hospital. Era, Day Monster. A Bianca Day foi pro Monster. hospital porque ela teve uma crise de ansiedade. Sério? Me Foi. pipocou tudo, me deu umas bolhas nunca vi assim, isso. no corpo. Sabe uma situação difícil quando acontece isso? Caiu a luta, vai ter outra adversária? Cara, eu não tenho como afirmar, vai ter outra adversária. Não é uma Vou certeza, tentar. né? Aí nesse É por isso que você tentar... fica bravo com ele, por isso você nem tentou. Aí nesse tentar, não só ele, todos, me ligam no dia seguinte, achou alguém? Achou alguém? Não, estou procurando. O dia seguinte, achou alguém? Não, estou procurando. Não, é que eu Porque a falo. gente pergunta toda hora que a gente quer saber o nome ali pra estudar, pra gente né? saber quem é, né? Sim. Aí eu falei assim, nossa, eu falei, Bianca, vamos treinar, mas sem saber o que é, cara. É que ele Aí, já tinha
Já tinha montado uma estratégia toda Pra aquela perfeita. adversária, que era a Daiane, né? E a gente tava treinando muito forte e eu tava muito feliz com essa luta. E porque muita essa parte luta de chão. seria Jiu-jitsu, muito jiu-jitsu, boa pra minha jiu-jitsu. carreira, né? Daqui a pouco mudou, eu falei, nossa, daí na semana da luta falou, vai ser a boeira. Eu falei, muda, tira o jiu-jitsu, agora vamos voltar pro Muay Thai. E eu falei, cara, deixa eu olhar essa menina em cima da hora, quem que é? Aí na hora eu pensei, cara, vamos falar não vai rolar tal. Se eu falo não, ia perder uma oportunidade. Isso aí serve pra quem tá em casa. Cara, não seja em bunda mole, não fala não. Topa, cara, se permita. Você nunca sabe. É, Você cara. devia estar treinando. Assim, tem que tá pronto. Me incomoda no MMA. Eu não estou criticando, tá? Mas é uma coisa particular. Cara, essa questão de... ele só tá verdinho, só tá verdinho, só tá verdinho, só tá verdinho. Igual a gente vê muita gente que daí escolhe muita luta. E a gente olha que tem muito evento que não dá oportunidade. Se não fosse o SFT, se não fosse vocês, ela não seria ninguém. Ela não ia ter a oportunidade que tem hoje. Então a gente é grato. Cara, se não fosse o SFT, nenhum outro evento ia dar a oportunidade que vocês deram. Quantas pessoas já chegaram? Não foram muitas. Não foram dá porque poucas. tá negativo. É porque a gente não olha só no cartel, a gente olha em muita coisa. Eu lembro quando eu falei, Magno, põe a Bianca aí no MMA, deu Magno. Puta, Sateomar, a minha. Ela perdeu. Eu falei, não, mas calma aí, ô Magno. Olha como ela perdeu e pra quem ela perdeu e, como perdeu. E esse negócio, a gente usa o tapau de muito. Eu sei, cara, mas é foda. Eu falei, nossa, Magno. Aí eu fiquei ali, chegou uma época que o Magno não tava nem mais respondendo, porque eu falei, Magno, pô, cara, mas dá, cara, dá uma chance que vai dar. Eu tô treinando ela, vai dar bom. Cara, aí apareceu. Aí quando apareceu logo uma pica, né? A Edna. A Edna. Primeira foi a Edna. E depois outra pica maior ainda, né? A Pádua. A luta da Edna, eu confesso que eu esperava aquele resultado. Agora a da Belinha, eu não vou negar, eu sempre fui sincero. Porque a Belinha é boa demais. Sim. Não, o William sempre perguntou, o que você acha dessa luta? Aí eu falei, acho que a Bianca em pé vence. Mas a Belinha vai colocar ela pra baixo. Eu tinha certeza. E a gente que botou pra baixo, né? Vocês surpreenderam. A galera mandava mensagem, nossa, a Bianca ganhou da Isabela. Eu falei, foi. Ganhou. Nossa, ficou de surpresa. Mas você é a primeira atleta do SFT que ia disputar um cinturão vindo com cartão negativo. E a gente é criticado, mas porque a gente estudou você está vindo de vitórias e as suas derrotas foram contra grandes campeãs. Cara. Então você merece isso. Você é um 10-12 que não é um 10-12 qualquer. Você é um 10-12 que está na melhor fase da carreira. Geralmente a última fase é a pior fase. A sua segunda metade da sua carreira é a melhor fase da sua carreira. Não tem como não. A diferença do cinturão do SFT para outros eventos é que é muito aleatório. Então eu tenho lá o Ricardo, que é campeão do meu evento. Vou pegar qualquer pessoa aleatória para lutar com o Ricardo. Então, o cinturão da SFT é construído. Então, pô, a gente tinha a Alexa de um lado, a Bianca do outro, que foi ganhando degrau a degrau. Então, por que não? Pô, tava com 2 vitórias dentro do MMA. Dentro da regra era isso, então, né? se alguém merecia disputar o cinturão da categoria ali, era a Bianca. Seria injusto que isso acontece em outros eventos, eu deixar a Bianca de lado, deixa eu escolher uma outra pessoa. Porque eles não escolhem pela regra ou pela capacidade, é pela estatística. O verde lá no Sherdog. Não, teoricamente, né? Que muitos eventos eu falei, eu tenho meu campeão do evento, e provavelmente eu vou ter vínculo com aquele atleta. Sim. Então, tipo, tem um atleta no evento com vitória na categoria? Tenho, mas eu não quero colocar com o meu campeão, porque o meu campeão eu vou trazer um outro cara. Tem muitas atletas, não somente igual a Bianca, eu observo que tem muitas outras, que também às vezes estava negativa, às vezes porque uma estratégia de treino, uma fase psicológica ruim. Isso é o que eu estava conversando ontem com um aluno meu. Falou, mestre, o segredo é treinar muito, né? Eu falei, cara, eu conheço vários atletas que treinam mal, mas chega na hora de lutar, ganha, porque o psicológico é inabalável. Eu conheço muita gente que treina super bem, mas chega na hora da luta, perde, porque o psicológico é ruim. Sim. É um conjunto. O psicológico, às vezes tem muito atleta que vem nessas derrotas por causa de trabalho de treino, psicológico não foi bem trabalhado, a pessoa chega na hora da luta, trava. A gente tem que lembrar também que às vezes o que acontece? O cara lembra, naquela semana tem que pagar um gás, uma água, uma luz, isso aí tudo Tanta influencia. coisa afeta, exato. Então o que acontece? É por isso a importância de um bom técnico atrás ali, estudado, que ele sabe trabalhar essa parte psicológica também para falar, não, vem cá, agora é hora de esquecer isso e vamos focar nisso. Cara, deveria os outros eventos também dar essas oportunidades, porque
eu acredito que vai nascer muitos grandes campeões. Sim. Porque até, às vezes até melhor do que dos que tem já por aí, né? Bom, vamos pegar uma pausa, lembrando dessa pergunta, e a gente volta no nosso último bloco. Meu tempo passa muito rápido. Esse programa devia ser 2 horas, mas a gente já volta logo logo. Estamos de volta aqui no Fightverse e eu parei o Magno de falar. Pode falar. Não, eu ia comentar que ele fala dos eventos da oportunidade, né? O MMA feminino está muito complexo. Porque tem uma atleta que anos atrás pediram uma oportunidade pro David. Ela vinha de derrota. Aí, na época eu falei, não, pô, tá vindo de derrota, a gente vai ter que ceder. Hoje ela tá vindo de vitória. Eu chamei ela para lutar com a Bianca. Agora eu não quero. Não quero. Complicado, né? Então o MMA feminino hoje está muito complexo. Sim. Às vezes as pessoas não querem se enfrentar, não querem se arriscar. Tá difícil. As pessoas Vocês querem são escolher o raros. adversário, né? Você vai lutar com esse. Não, com esse eu não quero. Né? Eu penso assim, cara, você tá no jogo, você entende? Você tem que jogar, né? Você tá no jogo, você tem que jogar, né? Aí você não quer perder, mas a luta só tem 2 resultados. Alguém vai perder. Alguém tem que perder. Alguém tem que perder. Bom, vamos falar agora um pouco da Aline. Eu tava olhando aqui, você tá vindo de 6, mas foram todas lutas, ou foi decisão dividida, ou foi decisão. Você não teve nenhuma luta que alguém nocauteou, ninguém te finalizou. Deve ser muito frustrante. Você, por alguma razão ou outra, não tá sendo com a vitória. Porque você tá entregando boas lutas. Você teve um empate, e você teve uma decisão dividida e outras decisões muito apertadas. Que assim, é no detalhe que você tá perdendo as outras. Eu imagino que na cabeça deve estar... Minha cabeça tá meio... Mesmo com o mestre, mesmo tendo uma equipe assim, você deve estar tá complicado. Precisa virar uma chave, porque eu tô vendo que é no detalhe que você tá perdendo. Você não tá apanhando de ninguém. Tem capacidade, exato. Eu comentei aqui dentro do estúdio, vai lembrar? Eu falei, a Aline é a Rock Balboa da luta feminina. Porque, o que ela aguenta de pancada... Aguenta muito. Eu ainda até falei, o tempo que ela tá apanhando, se ela resolver soltar alguns golpes, muda o resultado. Verdade. A Aline, o que afetou muito ela foi uma pequena lesão no joelho. É que você quer uma terceira esposa, fala a verdade. Eu tô brincando. Pode até querer, mas Querer o que é. A Aline, depois dessa pequena lesão no joelho, ela deu essa estacionada e a gente está trabalhando ela para voltar. Tanto é que a gente tenta... O problema é que, mesmo ela vindo dessas derrotas, os outros técnicos olham com quem ela lutou e como ela perdeu. Não tá fácil achar adversário. É claro, porque ela não é fácil. não é que você não sabe lutar. Sim. É no detalhe que você tá perdendo. Ela é muito forte. A gente até brinca que a Aline lá é nossa capivara. Você já viu a capivara? A capivara, ela mergulha, sai lá do outro lado do rio, mergulha de novo e vai. Ela tem muito fôlego. É a Aline. Aline, se você falar pra ela, Aline, você vai lutar 10 rounds. Já cheguei a lutar 9 rounds, né? Não. 9 minutos. 9 minutos direito. Com a Winnie Zhang, né? A campeã do UFC. A Aline lutou no Muay Thai. No Muay Thai, a Aline ganhou dela. Depois a Aline... Foi uma regra de Muay Thai, só 9 minutos. Depois a Aline lutou no MMA, perdeu nos pontos pra ela. Mas, tipo assim, a Aline tem muito gás. Aí eu falo pra Aline, a Bianca já virou a chave. Eu falei, Aline, vamos virar essa chave. Posso contar como eu virei essa chave da Bianca e eu tô tentando fazer isso com a Aline? Não vou citar nome. Um dia chamaram a Bianca para fazer sparring com uma atleta, né, que está no UFC, uma grande atleta aí. E quando nos chamaram para ir lá, o técnico e o líder é amigo meu, ele falou, cara, eu quero que a Aline e a Bianca façam sparring com ela, mas, como se fosse luta, é para vir para cima. Só que é o seguinte, ela faz 2 com a Bianca e 2 com a Aline, pode ser? Eu falei, fechou, não, vamos lá. Aí eu voltei e falei para as duas assim, normalmente quando a gente visita as academias, a gente vai para pegar uma técnica, né, fazer um sparring, mas o cara falou que é para ir para que nem um doido pra cima, que é que nem luta. Eu falei, eu não sei se é maldade ou não, mas vamos. Vai pra cima, porque senão vocês vão apanhar, gente. Porque a outra ali, ela é atleta do UFC, né? A Bianca acabou fazendo 3 rounds com essa atleta. O primeiro round a Bianca botava pro chão, encostava na grade, finalizou mais de 2 vezes. O segundo round a Bianca tava metendo pequenos downs. Terceiro round a Bianca já tinha matado o jogo dessa atleta. Tava finalizando, chave de calcanhar, no chão, na grade, batendo. Aí eu falei, Bianca, deixa ela trabalhar. Eu falei, deixa ela trabalhar um pouco, pá. Aí a Bianca pegou, quando desceu, ela falou, o que ela falou? Nossa, eu tô frustrada. E começou a chorar.
Ela falou, tô frustrada, porque tal. Daí a gente falou, não, mas é normal, tem dia que é ruim e tal. E o técnico dela é muito amigo meu, falou, cara... A menina do UFC começou a chorar. Ele falou assim, cara, você é um grande técnico, vocês fazem um bom trabalho e tal, pá. Cara, vocês têm que virar essa chave aí. Pô, você tá lá no fim do mundo, lá, mas aqui, em São Paulo, aqui, pô, ia dar pra você treinar muitos bons atletas, assim, tal. Eu falei, Eu falei, não, eu vou continuar acreditando lá em mim. Aí eu cheguei nela, eu falei, você trabalhou superior. Por que na luta não? Eu falei, não faz sentido. Agora, vamos lá. Eu, como nessa parte espiritual que eu vejo muito, eu acredito que é a nossa sina. É viver dessa forma e aprender dessa forma e saber subir do zero. Foi a hora que eu falei pra ela, olha, a nossa vida, ela não é fácil, entende? Mas ela também não deixa de ter prazer. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem em mão. Se a gente conseguir chegar lá e bater nos melhores, que tem as equipes estabilizadas, aquelas, né, que tem tudo estabilizado, tem toda a chance em grandes eventos, e você conseguir bater nessas, você consegue mostrar para o mundo que você é melhor. Aí eles vão olhar e vão falar, nossa, mas só com isso eles fizeram tudo isso? Sim. Espiritualmente, para mim, isso aí é tipo, caramba, a gente... Olha, a gente conseguiu lutar card. Mas assim, desde quando eu me conheço, a gente sempre lutou card principal. Que bom. Sempre. Sabe, a gente tá tendo agora o SFT Awards, os Oscars do SFT. Você tá concorrendo a vários prêmios. Só que eu tava olhando o seu cartel, o seu Tapology, e eu falei, eu tô criando eu não sei o nome do prêmio, mas você vai ganhar um prêmio especial, o atleta mais melhorado, não sei porquê, porque para ver o que você fez na carreira, como você virou na carreira, você merece. Então é um prêmio que não é votado por ninguém, é um prêmio que eu tô dando, não sei o nome do prêmio ainda, e a gente tem que bolar o prêmio, porque o programa vai entrar no ar em 3 semanas, você vai ganhar um prêmio especial. Top, obrigado, David. É ótimo pra gente isso aí. É ótimo. Que merecido. Todo reconhecimento. Eu acho que você merece, porque você fez, a gente não vê. E você também deve levar pra família toda, né? Você chora, eu vou começar a chorar. Não, eu fico emocionada porque foi um... Não foi fácil. Não foi fácil, né? A gente sabe tudo que a gente passa. Eu sou muito feliz por ter chegado no ponto que a gente chegou. Foi um trabalho muito longo, muito árduo. Então, assim, todo reconhecimento. Eu só trago a gratidão pelas pessoas que eu tenho na minha vida. E por vocês também. E por tudo que tem acontecido. Então, assim, a gente tá trabalhando muito. E com certeza a gente vai brilhar muito. Eu tenho certeza. Se vocês não dessem essa oportunidade para ela verdade, dar essa falei, volta. né? A gente não dá oportunidade, né? A gente procura, como qualquer outro trabalho, a gente procura profissionais capacitados. Eu acho que a diferença é que a gente reconhece o trabalho que a maioria da gente vê o verde e vermelho. Sim. A gente vai além do verde e vermelho. É o que eu falo, para que ele falou no começo, a gente não quer saber quem vai ganhar ou quem vai perder. A gente quer boas lutas. Só quando é contra o ataque. Aí... E a gente valoriza aquele atleta que entrega uma boa luta. Independente da vitória ou derrota, tem atletas que têm carreiras gigantes dentro do SFT. E aí pergunta, por que esse atleta tá lá até hoje? Porque o cara entrega um bom show. Sim. Tanto é que tem vários exemplos aí de vários nomes que dá pra gente citar aqui que, cara, estão brilhando aí de mundo afora. E bateu em todo mundo ali, exatamente, né? Ganhou, chegou em cinturão. Infelizmente a gente vai ter que parar. Mas a gente vai ter que fazer uma parte 2, que a gente nem chegou a falar sobre essa bola de cristal. Vamos! Mas isso vai ter que ficar para o próximo programa, mas dá para fazer mais outro episódio. Mas olha, muito obrigado. Fiquei muito feliz que vocês aceitaram. E vamos. Estamos esperando churrasco, né? Vamos. Ó, quando vocês forem lá, a picanha tá no esquema e eu vou pôr uma curimba, uma piaba assim na brasa, assim, ó. Bem, na folha de bananeira. E a gente vai pescar, hein? Vocês já comeram o peixe assado dentro do bambu também? Não. Nossa, é bom demais. Eu não vou querer ir embora. Bom, lembrem, todas quinta-feira, 9h, tem mais um episódio de Fightverse. Até a próxima. Valeu.